Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre couvert artístico e 10% do garçom. É obrigatório, não é? Quais os casos que são obrigatórios o couvert artístico? Quais os casos que não são obrigatórios? O que você precisa aprender, tá? Pode ter certeza, o que eu vou passar aqui para você, você vai poder utilizar e não ser enganado por nenhum estabelecimento mais, ok? E se você também é dono do estabelecimento, fique atento para evitar qualquer tipo de problema com o consumidor e evitar até de perder um cliente por uma cobrança que você acha que é legal, mas não é legal. Bom, couvert artístico é aquela valor que você paga individualmente uma cobrança nas casas noturnas de estabelecimentos para músicas ao vivo, eventos ou performances ali de artistas, ok? O couvert artístico é pago para o artista que está se apresentando de forma ao vivo. Então já fica a dica de início, quem está cobrando lá um telão, outro tipo de apresentação que não é ao vivo, não há se falar de couvert artístico, ok? E quando é obrigatório a cobrança de couvert artístico? É obrigatório, a primeira regra para você entender, quando expressamente, de forma clara, o consumidor, de forma clara e ostensiva, conforme o artigo 6º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, é avisado de que ele irá ter uma cobrança daquele show, daquele couvert artístico. Tem que estar de forma clara. O consumidor entra no estabelecimento e lá nem vê que está tendo um couvert artístico, é tão grande. Enfim, ele senta, consome, depois vem cobrar o couvert artístico. Ele não é obrigado a pagar. Você não é obrigado a pagar o couvert artístico, ok? Você não foi avisado previamente do valor, você não é obrigado a pagar. Fica ao seu critério, ao seu talante, pagar o couvert ou não. Então, tem casos, tem situações que você entra no local, eles já avisam para você que tem um couvert artístico. É um exemplo de uma casa noturna. Tem casa que você já paga para entrar. Então, já paga para entrar, você já está pagando o couvert artístico ali. Você está pagando um show, você já está pagando alguma apresentação. Então, depois que você consumir, eles não vão cobrar de novo um couvert artístico. Você já pagou para entrar. Agora, você entrou num estabelecimento, consumiu, e depois te obrigar a pagar, você pode se recusar de forma bem clara, porque eu aprendo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Está previsto que a informação tem que ser clara e ostensiva. E vocês não me comunicaram de que eu era obrigado a pagar o couvert artístico. Você fica ao seu critério pagar ou não. E lá no estabelecimento, você sabe que por lei é obrigatório todo estabelecimento ter um Código de Defesa do Consumidor. E você ainda pode falar assim, com mais autoridade, não com petulância, mas com autoridade. Pega lá o seu Código de Defesa do Consumidor, que está aí no seu estabelecimento, porque é obrigatório todo estabelecimento ter um Código de Defesa do Consumidor. E abra no artigo 6º, onde diz que o consumidor tem que ser informado de maneira clara e ostensiva que a cobrança tinha que ser efetuada. Tem lugar, já pegamos casos aqui, tem lugar que a pessoa chegou e lá no próprio menu, lá no cardápio, já tinha cobramos couvert artístico no valor tal, ok? Cobramos couvert artístico no valor X, porque tinha um show ao vivo. Então o consumidor já está sendo avisado de forma clara, já lá no cardápio que vai ser cobrado. Então fica o critério do consumidor: sentar, permanecer sentado e sentar à mesa, permanecer, consumir, sabendo que vai pagar. Nesse caso, ele está sendo avisado que cobra. Então, nesse caso, é obrigatório pagar. Você está sendo avisado que vai ter uma cobrança, ok? E o ônus da prova é do estabelecimento. Então, com sabedoria, você tiver um estabelecimento, você coloca lá que o couvert artístico é obrigatório, lá no cardápio, para que os consumidores que sentarem à mesa para consumir, saber o valor que vai pagar. Outra questão que é um
muito questionado é você pagar um cover artístico sobre o consumo. O cover artístico tem que ser sobre um valor fixo, R$ 7, R$ 12, R$ 15, ok? Previamente avisado ao consumidor. Você não pode pagar o cover artístico sobre o consumo. Tem gente que vai consumir 100, tem gente que vai consumir 10, tem gente que vai consumir R$ 1.000, tem gente que vai consumir 800 reais. E cobrar 10% sobre o valor do consumo é desproporcional à apresentação. Não tem liame, não tem ligação você cobrar porcentagem sobre o consumo. Cover artístico não tem ligação com o consumo. Ok? Você pode ter ficado ali 1 hora, 2, 3, 4 horas e consumido R$ 100. Mas você pode ter ficado meia hora e consumir R$ 800. Então, assim, eu só fiquei meia hora de show. O outro ficou 3 horas de show. Como é que eu vou pagar proporcional ao consumo? Deveria ser proporcional ao tempo. É isso? Mas não tem como você fazer essa medida. Então, é considerado também ilegal a cobrança de proporcional ao consumo. Tá bom? Então, avisou previamente, pague. Não foi avisado previamente, fica ao seu critério pagar. Ok? Se você é dono de estabelecimento, então toma uma forma, coloca cartaz, coloca no cardápio de que o valor que vai ser ali apresentado do cover artístico, tá bom? Muitos casos que a gente já viu, que são apresentações geralmente em casas noturnas, e algumas questões mais badaladas de jovens, às vezes acontece ocorrência, já vimos aqui, recebemos clientes que foram constrangidos a pagar, foram constrangidos e as pessoas ficaram constrangidas a pagar aquela taxa. E as pessoas até insultaram ali eles que estavam naqueles bares, enfim. Isso gera dano moral, gera uma cobrança, pagamento em dobro, porque houve uma cobrança indevida, tá ok? Então fique atento a essa questão, porque o cover artístico ele é uma cobrança que se torna obrigatória quando o consumidor é avisado previamente. Bom? Não é um cartazinho assim, lá no meio do nada, que a pessoa, mas tem um cartaz lá. Não, tem que ser de forma clara. Avisar de forma clara não é botar um cartazinho lá no meio do nada ou numa entrada que você nem conseguiu ler, nem viu. Entendeu? Então o consumidor tem que ter essa ciência. Outra coisa é que se o show está acontecendo em um ambiente separado, um ambiente fechado, você também não torna obrigatório você pagar, até porque você não está usufruindo, participando daquele evento, então você também não vai ser obrigado a pagar, já que o evento está sendo feito em um ambiente fechado, em um ambiente reservado, ok? Está sendo evento fechado, você não vai pagar. Show ao vivo. Agora, a questão do garçom, dos 10% do garçom, que é uma prática que veio dos Estados Unidos, e lá também não é obrigatório, mas lá a cultura é diferente. A cultura lá, o salário muitas vezes do garçom é aquilo só e pronto. E muitas vezes lá nos Estados Unidos, você dá 10%, significa que você não gostou do serviço. Deu 10% para o garçom, você não gostou do serviço. Deu 10, 12, 15, 20, 18%, as pessoas dão lá de costume, de praxe. Se você dá 10%, você não gostou do serviço, ok? E lá nos Estados Unidos também não é obrigatório, mas é uma cultura deles dar o 10%. É uma cultura deles cobrar os 10%, ok? E não é obrigatório também lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também não é obrigatório. É uma cultura que eles trouxeram para cá e que o brasileiro, ele também, muitas vezes, quando não gosta do atendimento, ele não quer pagar. Muitas vezes ele não gosta, ele não quer pagar. Se ele gostar, ele paga 10%, é a cultura que é dar os 10%. Às vezes, dá o valor. Agora, o que você precisa se atentar é, quando você quiser dar uma gorjeta, a pessoa não pode te constranger. Jamais é você pagar a gorjeta dos 10%, porque não é obrigatório. Outra pergunta interessante que eu fazia muito na hora de pagar, se esses 10% iria para você. Eu pergunto, até hoje às vezes eu pergunto, tem dia que eu esqueço. Esses 10% vai para você, porque se você dá a gorjeta lá na conta, ele pega aqueles 10%, divide com outras pessoas lá, ou divide entre eles, divide também com a cozinheira,
e ainda paga imposto sobre aquilo ali, no final ele não fica com 10%, ele fica aí nem com 5%. Então, às vezes, eu dou aqui para ele a gorjeta separado da conta, em dinheiro, e ele fica muito mais contente com o recebe, porque aquele dinheiro ele sabe que aquele dinheiro ali não vai se dividir com os outros. Ok? Então, tem restaurante ainda, infelizmente, que eles pegam os 10% e dividem, ou seja, não é 10% a pessoa que te atendeu, é um 10% que vai ajudar a empresa a pagar também o funcionário, que ele deveria bancar. Então, fica ao seu critério. Paga os 10% ou não, não é obrigatório. Não tem lei, não tem previsão. Ah, mas uma lei municipal aqui é obrigatório. Já passei por isso uma vez, de um consumo de um resort. Ele disse dizendo, eu falei, não é. Tá, pega o Código de Defesa do Consumidor que eu vou mostrar, que é uma lei federal. Aí eles, não, pode deixar, não precisa pagar não. Porque eu fui constrangido em uma situação, eu falei, não vou pagar aqui o consumo do resort. Eles queriam cobrar 10% do consumo do resort, ou seja, eles iam pegar esses 10% e dividir entre todo mundo lá, que ia ajudar a pagar o salário, que na verdade não estava pagando para ninguém especificamente. Estava pagando por resort os 10%, não era para um funcionário, era por resort. Então, Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal e não tem lei municipal, não lei estadual que pode derrubar o Código de Defesa do Consumidor e dizer que é obrigatório algo que o Código de Defesa do Consumidor diz que não é obrigatório. Ok? Mais alguma dúvida? Deixa aqui, deixa seu comentário, sugestão de próximo tema, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais!